Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós abordaremos os mecanismos de longo prazo da regulação da pressão arterial. Quando nos referimos a mecanismos de longo prazo, nos referimos a mecanismos que mantêm a pressão arterial constante ao longo de semanas ou meses. Esses mecanismos vão envolver o controle do volume dos líquidos corporais e, portanto, o sistema renal, já que é o sistema renal que vai fazer o controle do volume e da composição dos nossos líquidos corporais. Então, esse gráfico, ele relaciona a pressão arterial com o débito urinário, numa unidade arbitrária, né, em múltiplos do normal, certo? Então, se a gente considerar o débito urinário normal, 1 litro e meio de urina sendo formado diariamente, a gente vai ter uma pressão arterial próxima a 100 milímetros de mercúrio. Vocês observam que, à medida que a pressão arterial aumenta, o débito urinário também aumenta. Enquanto que, quando a pressão arterial cai, o débito urinário cai. Então, essa resposta renal a alterações da pressão arterial, né, variando o volume de urina gerado, é chamado de diurese de pressão. E esse mecanismo vai ser um dos principais responsáveis pela manutenção da arterial a longo prazo, certo? Essa diurese de pressão, normalmente, ela vem acompanhada por outro processo chamado de natriurese de pressão, que vai apresentar um comportamento semelhante à diurese de pressão, certo? Ou seja, quanto mais a pressão arterial aumenta, mais volume urinário nos formamos e mais sódio nos perdemos. Enquanto que a diminuição da pressão arterial gera, então, retenção de líquido no organismo por diminuição do débito urinário e, ao mesmo tempo, favorece a retenção de sódio, certo? Então, nós vamos discutir nessa aula a importância do sódio na regulação da pressão arterial. Mas, resumindo aqui rapidamente, né, a quantidade de sódio no nosso organismo determina a maior ou menor retenção de líquido, certo? E esse líquido, então, vai compor o volume sanguíneo e o volume sanguíneo vai estar diretamente relacionado à pressão arterial. Então, nós temos aqui um esquema bastante simplificado da unidade funcional do rim, que é o néfron. Na realidade, nós estamos mostrando a porção inicial do néfron, que é um sistema de túbulos, né? Alimentado, então, inicialmente por uma arteríola aferente, que vai dar origem a capilares glomerulares. Esses capilares glomerulares se encontram dentro da cápsula de Bowman, tá? E vão estar envolvidos no processo primário de formação de urina, que é a filtração glomerular, certo? Então, o sangue que entra nesses capilares glomerulares vai abandonar eles por uma arteríola eferente. E essa arteríola eferente vai desembocar em outro leito capilar, chamado agora de capilar peritubular, certo? Então, esse capilar peritubular, ele vai estar relacionado a dois outros processos de formação de urina. A reabsorção de substâncias a partir dos túbulos renais e a secreção de substâncias que não puderam ser filtradas inicialmente na cápsula de Bowman, né, pelos capilares glomerulares, ou que vão ser
ainda acrescentados em maior quantidade nessa urina, mesmo que já tenham sido filtrados lá na cápsula de Bowman, certo? Então, o sistema renal, ele vai ser tão importante na regulação da pressão arterial, porque existem dois processos da formação de urina extremamente importantes que dependem de alterações de pressão, porque vão envolver movimentos de fluido e de líquido entre a luz capilar e a cápsula de Bowman ou os capilares peritubulares, certo? Então, numa situação onde eu tenho aumento da pressão arterial, a gente imagina que esse sangue vai chegar com uma maior pressão aqui na arteríola aferente e, portanto, vai chegar com uma maior pressão nos capilares glomerulares. E nós já sabemos que o principal fator que favorece a filtração, né, então a saída de líquidos do capilar para o tecido adjacente, ou no caso aqui para a cápsula de Bowman, é a pressão capilar, certo? Então, se aumenta a pressão arterial e aumenta a pressão capilar, vai aumentar a filtração glomerular, ou seja, eu vou jogar mais volume líquido do filtrado, ou seja, do plasma sanguíneo, para dentro do sistema de túbulos do néfron. Então, eu vou estar filtrando tanto água, né, líquido, quanto eu vou estar filtrando vários tipos de soluto. Então, na realidade, esse filtrado glomerular que se forma na cápsula de Bowman, ele é praticamente igual ao nosso plasma sanguíneo, com exceção das proteínas, certo? Porque proteínas são moléculas grandes demais e fica difícil delas abandonarem os capilares para dar entrada no sistema de túbulos do néfron. Mas esse filtrado glomerular, ele tem água, ele tem sais minerais, ele tem vitaminas, ele tem nutrientes, né, substratos energéticos como a glicose. Então, fica claro que nem todas essas substâncias que são filtradas a partir do plasma sanguíneo devem ser eliminadas na urina. Muito pelo contrário, a maior parte do filtrado glomerular vai ser reabsorvido. A gente forma por dia aproximadamente 180 litros de filtrado glomerular. Como é que a gente forma 180 litros? A gente forma 180 litros porque esse sangue, o sangue passa várias vezes pelos néfrons, certo? E os néfrons vão formar esse filtrado que ao longo do dia dá volume de 180 litros. Mas a quantidade de urina que a gente excreta está entre 1 e 2 litros, certo? Então, o que aconteceu com os 178 litros que a gente filtrou e que não estão sendo jogados fora? Estão sendo reabsorvidos, certo? Então, a reabsorção é um processo tão importante quanto a filtração. E vão permanecer no túbulo do néfron aquelas substâncias que a gente realmente precisa excretar, certo? Porque o rim, ele não regula só o volume dos líquidos corporais, mas ele também regula a concentração dos componentes, né, presentes no plasma sanguíneo, certo? Ainda nessa nossa situação de hipertensão, então a gente imaginou uma pressão arterial aumentada, chegando nos capilares, o aumento da pressão capilar, e esse aumento da pressão capilar favorecendo a filtração para o sistema de túbulos do néfron. Agora, esse sangue que então abandona os capilares glomerulares vai ser levado pela arteríola eferente para o sistema de capilares peritubulares. Vamos imaginar agora que esse aumento de pressão arterial, além de aumentar a pressão capilar lá no glomérulo, vai aumentar a pressão capilar lá nos capilares peritubulares, certo? Então, se eu tô com uma pressão capilar acima do normal, lá nos capilares peritubulares,
E como a pressão capilar é a principal força que gera filtração, essa minha reabsorção de substâncias, ela vai ficar prejudicada. Então, quando eu tenho aumento da pressão arterial, eu formo mais filtrado e desse filtrado eu reabsorvo uma proporção menor. Como eu estou reabsorvendo menos, porque a pressão capilar está se opondo a essa absorção, mais líquido vai ficar nos túbulos renais e vai ser excretado na urina, certo? Então, é esse mecanismo que faz com que um aumento da pressão arterial aumente o débito urinário, certo? Então, esse é um mecanismo extremamente eficiente de regulação da pressão arterial, né? Justamente porque ele depende das alterações pressóricas nos capilares induzidas pela alteração da pressão arterial. A gente pode imaginar uma situação diferente também. A gente pode imaginar uma situação na qual a pressão arterial vai cair. Se cai a pressão arterial, cai a pressão capilar. Se cai a pressão capilar, eu vou filtrar menos líquido, certo? E como a pressão capilar não cai só nos capilares glomerulares, mas também nos capilares peritubulares, a absorção a partir dos túbulos do néfron vai estar mais fácil. Então, numa situação de hipotensão, eu filtro menos e desse líquido que eu filtrei, eu vou reabsorver uma maior proporção. Então, essa diminuição da filtração e esse aumento da reabsorção diminuem a quantidade de líquido que vai ser excretado pelo sistema renal, diminuem o débito urinário, certo? Então, a gente tem aqui um esquema, né, do que eu falei há pouco na situação de aumento da pressão arterial, certo? Se a gente pensar em queda da pressão arterial, é só inverter essas informações como a gente acabou de fazer. Muito bem. O sistema renal, a gente disse que ele é importante para regular a pressão arterial, porque a alteração do débito urinário, ou quanto de líquido eu perco no organismo, é diretamente influenciado pela pressão arterial, que modifica as pressões capilares envolvidas, então, na filtração e na reabsorção. Então, nesse esquema aqui, né, a gente pode perceber os efeitos de um aumento do volume sanguíneo e a função compensatória do rim. Então, esse aqui é um experimento feito com cães, certo? Então, esses cães, eles estão fazendo, então, um registro basal, normal, da pressão arterial, do débito urinário desses animais e do débito cardíaco desses animais, certo? Então, em um dado momento do experimento, eles vão fazer uma infusão de sangue nesses animais. Eles vão infundir 400 ml. Para vocês terem ideia, 400 ml é um volume considerável para um cão, que tem um porte bem menor que um ser humano, certo? Então, se eu considerar um animal de 10 quilos, um cão de 10 quilos, né, 400 ml corresponde a aproximadamente metade do volume sanguíneo dele, certo? Então, quando é feita essa infusão, então, de sangue, né, a gente percebe imediatamente um aumento do débito cardíaco, certo? Então, o débito cardíaco aumenta instantaneamente. E esse aumento do débito cardíaco, ele vai levar a um aumento da pressão arterial. Por que o débito cardíaco aumentou aqui?
Porque essa minha infusão de 400 ml de sangue expandiu o meu volume sanguíneo. Então, eu vou ter mais líquido circulando no meu sistema circulatório, certo? E isso vai gerar um aumento de retorno venoso lá para o coração. E se aumenta o retorno venoso, né? O coração vai ter que ejetar todo esse sangue que está chegando lá. E isso vai aumentar o débito cardíaco. E vamos lembrar que a pressão arterial ela é igual ao débito cardíaco vezes a resistência periférica. Então, tudo que vai acontecer com o débito cardíaco vai acontecer com a pressão arterial, certo? Mas vocês observam também que esse aumento de débito cardíaco e esse aumento de pressão arterial, eles vão ser acompanhados também por um aumento do débito urinário. Por quê? Porque agora o rim vai ter o papel de excretar esse volume de sangue que foi infundido no animal, certo? Então, vocês percebem que os 3 parâmetros aumentam na medida em que é feita essa infusão, aumentou o débito cardíaco, aumentou a pressão arterial e aumentou o débito urinário, já que esse aumento da pressão arterial aumentou a pressão capilar de filtração, favorecendo a filtração e dificultando a absorção. Ao longo do tempo, essa atividade renal, ela vai excretar o excesso de líquido que o animal recebeu, o excesso de sangue que o animal recebeu, certo? Então, vejam que ao longo do tempo, o débito urinário vai lentamente caindo à medida que ele vai eliminando o excesso de volume sanguíneo, né? E simultaneamente a isso a gente tem então a queda do débito cardíaco e a queda da pressão arterial. Agora observem que de forma muito importante, né, essa compensação gerada pelo sistema renal, ela leva vários minutos para ocorrer, certo? Então, entre o momento em que ocorreu a injeção do volume, então que a pressão arterial foi modificada, até o momento em que a pressão arterial retorna para o nível normal, se passaram 2 horas. Então, o sistema renal, ele consegue fazer a pressão arterial voltar exatamente para o nível inicial. Só que esse sistema de regulação, ele é um sistema relativamente lento, muito diferente dos mecanismos de curto prazo que a gente discutiu anteriormente, né? Que promovem compensações em questão de segundos, certo? Mas o sistema renal ele vai ser muito mais preciso na regulação da pressão arterial do que os mecanismos nervosos. Então, o reflexo baroreceptor, por exemplo, quando vocês têm uma alteração de pressão arterial, ele vai trabalhar para trazer essa pressão arterial de volta para níveis compatíveis com a atividade de vocês, a sobrevivência de vocês. Mas quem vai fazer essa pressão voltar exatamente para o nível adequado é o sistema renal, certo? Então, o sistema renal é extremamente eficiente na regulação da pressão arterial. Então, quais vão ser os determinantes dessa pressão arterial a longo prazo? Então, de novo, nós temos um gráfico que faz a relação entre pressão arterial e ingestão de sal e água ou débito urinário, certo? Então, nesse gráfico, a gente percebe o quê? Que os determinantes da pressão arterial a longo prazo vão ser o débito renal de sal e água, que está sendo representado por esta curva aqui, né? Que a gente acabou de ver há pouco, quando a gente discutiu a diurese de pressão. Então, isso que a gente está vendo aqui é diurese de pressão, vai aumentando a pressão arterial, vai aumentando o débito urinário e, portanto, a excreção de sal e água, né?
E essa outra linha aqui, ela indica a nossa ingesta diária de sal e de água. Então, no ponto onde essas duas linhas se cruzam, a gente tem o ponto de equilíbrio. Então, a gente tem um equilíbrio perfeito entre o quanto a gente ingere de sal e água e o quanto a gente excreta de sal e água, certo? E observem que esse ponto de equilíbrio, né, ele está muito próximo da pressão arterial média, da nossa pressão arterial normal, certo? Então, a longo prazo, com certeza, o balanço entre débito renal de sal e água e ingestão renal de sal e água vão ser determinantes para manter a constância, né? Ou as alterações da pressão arterial, certo? Então, nessa situação aqui, a gente vê como é que esses dois fatores, né, vão alterar a pressão arterial em situações patológicas, né, ou em situações onde existe uma ingesta inadequada de sal e de água, certo? Então, nesse nosso primeiro gráfico aqui, a nossa curva de diurese de pressão, ela foi deslocada para a direita. Então, vejam que se eu não variar a ingesta de água e sal, mas deslocar a curva da diurese de pressão para a direita, eu vou atingir um novo ponto de equilíbrio. Esse novo ponto de equilíbrio, agora ele está numa pressão acima da pressão normal, basal, certo? Então, esse deslocamento da curva para a direita é indicativo de que existe alguma disfunção renal, certo? Pode ser uma alteração na espessura dos capilares glomerulares, que acontece em algumas doenças autoimunes, né? Então, o que acontece, por exemplo, se aumenta a espessura do capilar glomerular, vai ficar mais difícil de eu filtrar sangue por ali, porque uma característica dos capilares glomerulares é que eles têm que ter uma parede suficientemente fina e permeável para permitir a filtração. Se agora essa parede, né, por um processo autoimune, se torna mais espessa, eu vou ter que aumentar a pressão dentro do capilar glomerular para forçar essa filtração, certo? Então, uma disfunção renal, né, fez com que ficasse mais difícil a filtração ao nível dos capilares glomerulares. Isso significa que eu estou deixando de filtrar substâncias, essas substâncias estão aumentando o meu volume extracelular, o meu volume sanguíneo. Então, esse volume sanguíneo vai aumentando, sendo retido, então, líquido no organismo, até que eu atinja uma pressão arterial que leve a uma pressão capilar suficientemente elevada para, a partir de então, voltar a filtrar normalmente, certo? Mas o nosso ponto de equilíbrio foi deslocado para uma pressão mais elevada. Agora, a partir daqui, né, incrementos adicionais de pressão vão levar a incrementos adicionais do débito renal, certo? Por outro lado, né, uma ingestão inadequada de sal e água, ela também pode levar os níveis pressóricos. Então, aqui a gente assume, né, uma função renal normal, certo? Então, não houve deslocamento da função renal, mas eu estou alterando significativamente a ingesta de sal, e isso vai levar a um aumento da ingesta líquida, né, como resposta compensatória do organismo, certo? E nessa situação, então, eu vou ter o deslocamento da reta de ingestão de água e sal para
um novo nível, certo? Então, vejam que quando eu aumento 4 vezes a ingesta de água e sal, a minha pressão eleva acima de 150 milímetros de mercúrio, certo? Então, os dois principais determinantes da pressão arterial a longo prazo são débito urinário de água e sal e ingesta de água e sal. Então, a gente sabe que pressão arterial é o produto do débito cardíaco vezes a resistência periférica, né? De forma que a pressão arterial ela é diretamente proporcional ao débito cardíaco. Tudo que acontecer com o débito cardíaco vai acontecer com a pressão arterial, certo? Por isso que alterações no volume dos líquidos corporais vão acabar alterando a pressão arterial. Então, aqui a gente tem um exemplo de como vai acontecer esse processo, né, em maior detalhe, tá? Então, numa situação, por exemplo, que a gente tem uma queda da pressão arterial, uma queda do volume sanguíneo, certo? Imaginem um indivíduo que está perdendo muito sangue numa hemorragia, certo? O volume sanguíneo dele vai cair. Se cai o volume sanguíneo dele, cai a pressão venosa periférica. Essa pressão venosa periférica, né, está relacionada ao volume de sangue nos vasos venosos, certo? Se eu tenho menos volume sanguíneo, eu tenho menos volume de sangue nos vasos venosos. Isso diminui o retorno venoso para o coração. Então, a pressão venosa central, que a gente mede lá no átrio direito, também cai. E essa diminuição da pressão venosa central vai acabar diminuindo o enchimento ventricular e comprometendo o débito cardíaco. O débito cardíaco cai. Se o débito cardíaco cai, a pressão arterial também vai cair, certo? Então, vocês vejam que o volume sanguíneo, né, ele interfere diretamente na pressão arterial. E o que o rim faz é regular o volume sanguíneo. A gente pode imaginar a situação oposta, numa situação onde aumente o volume sanguíneo, vai aumentar o volume de sangue nos vasos venosos, portanto, aumenta a pressão venosa periférica, vai aumentar o retorno venoso, portanto, aumenta a pressão venosa central. Se aumenta o retorno venoso, o enchimento ventricular vai acabar aumentando, né? E esse aumento, então, de enchimento ventricular vai aumentar o débito cardíaco. E aumentando o débito cardíaco, vai elevar a pressão arterial. Então, volume sanguíneo está diretamente relacionado com pressão arterial. Essa figura aqui, ela mostra os estágios sequenciais através dos quais o aumento do volume vai levar ao aumento de pressão. Então, a gente acabou de ver no slide anterior, né, um esquema de como o aumento do volume sanguíneo aumenta a pressão arterial. Mas aqui nós vamos acrescentar ao aumento do débito cardíaco uma outra variável, que é a autorregulação, certo? Então, como nós discutimos anteriormente, aumento do volume sanguíneo vai resultar aumento do débito cardíaco, e esse aumento do débito cardíaco, ele pode aumentar a pressão arterial de duas formas distintas. Um efeito direto de aumento do débito cardíaco na pressão arterial, se o débito cardíaco está aumentando o volume de ejeção, o débito sistólico está aumentando, né? Então, eu estou ejetando uma maior quantidade de sangue para a árvore arterial, e essa árvore arterial vai ser mais distendida e a pressão dentro dela vai
aumentar, tá? Além desse efeito, então, direto sobre a parede do vaso, né? O aumento do débito cardíaco, ele tende a promover um aumento de fluxo sanguíneo em todos os tecidos, certo? Se aumentou a pressão arterial, né? Vai aumentar o fluxo sanguíneo nos tecidos. E a gente já sabe que os tecidos têm um mecanismo local de regulação do fluxo sanguíneo, que é chamado de miogênico, e é um mecanismo de autorregulação, ou seja, toda vez que aumenta o débito cardíaco e tende a aumentar a pressão arterial, esse sistema vai promover vasoconstrição, aumentando a resistência periférica total. Então, além do aumento do débito cardíaco direto na parede arterial, ele vai atuar indiretamente, induzindo uma vasoconstrição, e a vasoconstrição está relacionada ao aumento da pressão arterial. Lembrem, pressão arterial é igual a débito cardíaco vezes resistência periférica, certo? Portanto, se a resistência periférica aumenta, a pressão arterial também vai aumentar. Esse aumento de pressão arterial, agora a gente já sabe que aumenta o débito urinário, né? Por alterar as pressões nos capilares glomerulares e peritubulares. Então, se eu aumento o débito urinário, eu agora vou excretar mais volume, certo? E isso favorece a diminuição do volume de líquido extracelular e a diminuição do volume sanguíneo. E isso vai tender a normalizar a pressão arterial. Muito bem, agora nós vamos inserir o sódio nessa equação, certo? Porque nos slides anteriores a gente disse que dentre os determinantes da pressão arterial de longo prazo estavam a ingesta de líquido e de sal, e que os dois promoveriam, né, então, uma expansão do volume sanguíneo, certo? Então, o excesso de sódio, então vamos pensar numa dieta, né, que tenha muito sódio, tá? Então, o indivíduo gosta de uma comida bastante salgada. Esse sódio, uma vez ingerido, ele vai ser absorvido pelo intestino e vai cair na circulação sanguínea. E quando essa grande quantidade de sódio cair na circulação sanguínea, ela vai aumentar a osmolaridade do sangue, né? No nosso hipotálamo existem terminações nervosas sensoriais chamadas de osmorreceptores, tá? Essas terminações nervosas, elas estão continuamente monitorando a osmolaridade dos nossos fluidos corporais, certo? Então, está chegando um sangue com uma maior osmolaridade, né? Os osmorreceptores vão perceber esse aumento de concentração do plasma sanguíneo induzido pelo sódio, né? E o hipotálamo vai estimular dois mecanismos simultaneamente para tentar diluir esse excesso de sódio, certo? Então, um desses mecanismos é estimular o centro da sede. Então, fazer o indivíduo ingerir mais líquido, certo? Então, vocês sabem que ingesta de uma comida muito salgada envolve também ingesta de maior quantidade de líquido, certo? E no momento que eu estou ingerindo mais líquido, eu estou expandindo o volume corporal, certo? Por outro lado, se eu tenho sódio em excesso no organismo, o meu hipotálamo vai estimular a neurohipófise a secretar o hormônio antidiurético. Como diz o nome desse hormônio, ele é antidiurese.
Então, ele vai impedir a perda de líquido do organismo, ele vai estimular a manutenção desse líquido no organismo a partir de um aumento da reabsorção de água pelos túbulos renais. Então, se o ADH está estimulando a reabsorção de água pelos túbulos renais, essa água não vai mais ser excretada, ela vai ser retida no organismo, de forma que a diurese cai. Então, vejam que o sódio, né, o excesso de sódio, ele diminui a diurese ao mesmo tempo que ele aumenta a ingesta líquida. Ou seja, ele está permitindo a entrada de líquido no organismo, mas ele está diminuindo a saída de líquido do organismo. O que vai acontecer a longo prazo? Vai acontecer a expansão do líquido extracelular, a expansão do volume sanguíneo, certo? Então, por isso que em indivíduos hipertensos existe uma preocupação com a ingesta de sódio, certo? Porque o sódio é um fator que favorece, né, a hipertensão e a manutenção dessa hipertensão, porque favorece a expansão do volume sanguíneo. Vocês têm aqui um experimento para mostrar, então, a combinação entre uma sobrecarga na ingesta de sal e água, ao mesmo tempo que vocês têm uma menor eficiência renal. Então, nesse experimento, o que eles fizeram? Esse experimento aqui também foi feito com cães, né? Então, vocês têm aqui a escala temporal, são vários dias, tá? E que vocês têm o registro da pressão arterial média dos animais, certo? Então, num determinado ponto do experimento, né, lá no início do experimento, eles removem de 35% a 45% do rim esquerdo. Ainda assim, vocês vejam que o nível pressórico ele altera pouco, né? Mais adiante, eles removem completamente o rim direito. E ainda assim, o aumento pressórico é de poucos milímetros de mercúrio, certo? Então, o animal, né, ele vai ter em torno de um pouco mais de 50% de um rim só, o outro não existe mais, certo? Mas a pressão arterial, como a gente falou, não alterou muito. Por quê? Porque, na realidade, a porção do rim que permaneceu, né, ela passa a trabalhar mais e a compensar, né, a maior parte da função do tecido removido e do rim removido, certo? Então, o rim tem essa capacidade, né, de compensar as disfunções de perda de massa ou disfunções relacionadas a alterações da eficiência dos néfrons, certo? Agora, no momento em que se administra ou se deixa o animal ingerir apenas uma solução fisiológica, então eu não permito acesso de água ao cão, só de solução fisiológica, né? E solução fisiológica não mata sede, então o cão vai beber cada vez mais água, né? Porque ele não está ingerindo só água, ele está ingerindo cloreto de sódio, né? E isso estimula o mecanismo da sede, como a gente acabou de falar. Então, a partir do momento que ele só tem acesso ao cloreto de sódio, vocês vejam que aumenta bastante a pressão arterial, certo? Ou seja, agora nessa situação de aumento, expansão do volume dos líquidos extracelulares, essa pequena fração do rim já não consegue mais dar conta, né, de todo aquele líquido e sal extra que está sendo ingerido. Então, a pressão arterial sobe e fica elevada.
Se agora a gente alternar para água comum, a gente vê que a pressão arterial cai, né? E volta para níveis pressóricos semelhantes lá ao início do experimento. A gente volta a administrar só cloreto de sódio, pressão arterial volta a subir, certo? Então, esse experimento aqui, né, ele mostra o quanto é um desbalanço na função renal e na ingesta de água e sal vão impactar na pressão arterial, certo? Então, aqui fica bem claro que se o rim não tem como compensar, né, essa maior ingesta e esse maior volume sanguíneo, a pressão arterial vai subir e vai ficar realmente elevada. Então, nesse esquema aqui, né, a gente observa as alterações progressivas que são geradas durante as primeiras semanas de hipertensão por sobrecarga de volume, tá? Então, de novo, a gente está voltando para uma situação experimental, né? E a gente está voltando e usando muito essas situações experimentais, porque elas permitem com que a gente analise vários dos parâmetros envolvidos na determinação da pressão arterial simultaneamente, né? Então, vocês veem aqui que nessa situação aqui, né, ocorreu um aumento do volume extracelular de 33%, tá? Então, eu tô aqui, eu tenho uma escala temporal de dias, né? No dia 0, tá? Então, eu vou ter um aumento de 33% no volume de líquido extracelular. Esse aumento de 33% é acompanhado por um aumento de 20% no volume sanguíneo. Então, a gente já tem uma diferença aqui entre o volume extracelular e o volume sanguíneo, certo? O que denota que esse aumento de volume sanguíneo já está sendo acompanhado por edema, tá? Então, essa diferença aqui significa edema, certo? Muito bem, acompanhando esse aumento, então, do líquido extracelular e do volume sanguíneo, a gente vai ter um aumento do débito cardíaco, certo? Porque a gente já disse que aumento do volume sanguíneo vai aumentar o retorno venoso e vai aumentar o débito cardíaco. Então, o débito cardíaco aumenta consideravelmente, certo? Nos primeiros momentos em que se instala, então, essa hipertensão, porque vocês estão vendo que a pressão arterial aqui está aumentando, né? A gente tem uma queda na resistência periférica, a qual vai começar efetivamente a subir mais tarde que as outras variáveis, tá? Então, por que a gente tem uma queda da resistência periférica aqui? Essa queda que está sinalizada aqui de 13%, ela diz respeito aos reflexos nervosos que estão fazendo a regulação a curto prazo da pressão arterial, certo? Ou seja, a gente já discutiu que se a pressão arterial de vocês tende a subir, imediatamente é ativado o reflexo barorreceptor para trazer essa pressão de volta para níveis próximos ao normal, certo? Então, o que a gente está vendo aqui é uma ativação do reflexo barorreceptor, tá? Diminuindo a resistência periférica. A questão é que o reflexo barorreceptor, depois de alguns dias, ele se adapta. Tá? O que quer dizer se adapta? Se o sistema vascular, a árvore arterial de vocês, ficar exposta à hipertensão por 2, 3 dias, né, os barorreceptores vão passar a deixar de responder a essa pressão arterial aumentada. Eles vão se adaptar a ela e vão passar a considerar ela normal, certo? Então, essa adaptação do reflexo barorreceptor, dos reflexos nervosos, né, vai impedir que eles regulem a pressão arterial a longo prazo.
Então, vocês vejam que aqui, ó, em torno do segundo, terceiro dia, né, a resistência periférica está começando a aumentar. Por quê? Porque o reflexo baroreceptor se adaptou e agora vocês têm aquela resposta local de fluxo sanguíneo através do mecanismo miogênico, o mecanismo de autorregulação, certo? Então, a resistência periférica vai aumentando. O que a gente observa aqui é que, com o tempo, né, com o passar dos dias, o que a gente tem? Como o sistema renal está funcionando, o sistema renal vai eliminar a maior parte desse volume extracelular aumentado. Então, vocês vejam que lá 2 semanas depois que começou esse aumento de volume aqui, vocês estão com um volume de líquido extracelular 4% acima só, né, do normal. O volume sanguíneo de vocês está 5% acima só. E o débito cardíaco está 5% acima só. Mas a pressão arterial de vocês está 40% acima. E a resistência periférica está 33% acima. Então, o que causou esse quadro hipertensivo aqui, né? O que causa esse quadro hipertensivo, inicialmente, é uma sobrecarga de volume. Mas, como o rim, ao longo de vários dias, consegue compensar essa sobrecarga de volume, né? O que vai manter essa hipertensão agora é o aumento da resistência periférica, que vai ficar aumentada, certo? Por quê? Porque apesar do meu volume de líquido extracelular, sanguíneo e débito cardíaco estarem só um pouco acima do normal, né? Esse reflexo autorregulatório miogênico está acontecendo em todos os órgãos e tecidos, porque eles não querem um aporte extra de sangue só porque o indivíduo está hipertenso, né? Então, vocês vejam que agora essa hipertensão ela vai permanecer presente, principalmente por causa do aumento da resistência periférica, tá? Então, a maior parte das hipertensões cai dentro da hipertensão essencial, que a gente não conhece bem a causa, o mecanismo que gerou essa hipertensão, né? A gente simplesmente detecta uma hipertensão e a gente vai tentar tratar o sintoma, que é a pressão arterial aumentada, né? E nesses quadros de hipertensão, muitas vezes, o que vai manter o indivíduo hipertenso é justamente esse aumento de resistência periférica, certo? Que é um mecanismo secundário para proteger o tecido de um fluxo sanguíneo excessivo. Então, vejam, o débito cardíaco, né? As alterações no débito cardíaco vão estar relacionadas a alterações na resistência periférica. Inicialmente, reflexos nervosos, tentando proteger os tecidos, né? E tentando regular a pressão arterial, então, né? Induzindo diminuição da resistência para diminuir a pressão arterial, mas depois que ocorre a adaptação, a gente vai ter só um mecanismo autorregulatório local. Então, pressão arterial é igual a débito cardíaco vezes resistência periférica. Vocês estão percebendo por essas duas aulas, pessoal, eu acho que a regulação, esse conteúdo de regulação da pressão arterial é um conteúdo que tem muito mais raciocínio lógico do que efetivamente informações novas, certo? A gente já repetiu muitas vezes essa fórmula ao longo da aula passada e durante essa aula, né? Então, é muito importante que vocês tenham essa fórmula sempre em mente, né?
Então, se aumenta a pressão arterial, a gente já sabe que aumenta o débito urinário, né? Então, dependendo do aumento da pressão arterial, né, a compensação desse aumento da pressão arterial pela maior excreção de urina, fazendo o volume sanguíneo, o débito cardíaco e a pressão arterial normalizarem, vai levar de horas a dias, certo? Por quê? Porque o sistema renal é um sistema que envolve vários mecanismos para formar essa urina, então não é um processo rápido. Bom, embora essa regulação da pressão arterial pelo sistema renal esteja diretamente vinculada à alteração que a pressão arterial promove na pressão capilar lá dos glomérulos e dos capilares peritubulares, né? Existe um auxílio para esse sistema de regulação do débito urinário e regulação da pressão arterial via débito urinário, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, certo? Então, esse sistema é extremamente importante para a regulação da nossa pressão arterial. Por quê? Porque ele vai auxiliar, né, a diurese e natriurese de pressão, de forma que elas se tornem mais efetivas. Então, quando a pressão arterial de vocês cai, a gente já disse que diminui a pressão capilar lá nos glomérulos, certo? Se diminui a pressão capilar lá nos glomérulos, a gente também já comentou que diminui a taxa de filtração. E se eu estou filtrando menos substâncias para dentro dos túbulos renais, eu vou diminuir o débito urinário, certo? Ao mesmo tempo, essa queda na taxa de filtração, então, ela vai ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vão auxiliar o débito urinário a cair ainda mais, certo? Nessa situação de pressão arterial, a gente quer uma queda do débito urinário, porque não é uma situação que vocês possam se dar o luxo de excretar grande volume de líquido, vocês estão com a pressão arterial baixa. Então, o que vocês têm que fazer é reter o líquido no organismo e não jogar fora na urina, por isso a diminuição do débito urinário, certo? Então, essa via alternativa, ela envolve a liberação de uma proteína, de uma enzima pelo rim chamada de renina, tá? E essa renina vai acabar levando à formação de angiotensina 2. A angiotensina 2, como a gente vai discutir já já, ela tem vários efeitos no organismo, mas um deles é aumentar a secreção de um mineralocorticoide produzido lá no córtex da glândula adrenal, que é a aldosterona, tá? E a aldosterona, ela vai atuar no rim, aumentando a absorção renal de sódio. Então, a aldosterona, ela vai interagir com seus receptores localizados em células que formam a parede dos túbulos do néfron, e vai estimular a saída de sódio da luz tubular para as células da parede tubular, para depois esse sódio ser absorvido lá pelos capilares peritubulares, certo? Então, essa segunda via aqui, ela vai facilitar a retenção de sódio no líquido. Então, eu deixo de jogar ele fora e retenho ele. Só que a partir do momento que eu estou absorvendo mais sódio, eu vou passar a absorver também mais líquido a partir do néfron. Então, esse aumento de absorção renal de sódio, ele vai vir acompanhado pela expansão dos líquidos corporais,
certo? Porque a água que eu não estou jogando fora, eu estou retendo no organismo e está expandindo o volume sanguíneo. Que bom, porque o indivíduo estava hipotenso. E se eu fizer retenção de líquido, eu vou fazer essa pressão arterial voltar para o normal, certo? Então, vocês têm agora aqui em maior detalhe, né, os fatores que vão levar à secreção de renina e a formação de angiotensina 2, tá? Então, eu tenho aqui, pessoal, eu tenho aqui o glomérulo, né? Então, a arteríola aferente que está trazendo sangue para os capilares glomerulares, a arteríola eferente que está levando esse sangue embora, certo? O néfron, ele é constituído por vários túbulos, e esses túbulos são contorcidos, estão se dobrando um sobre o outro, de forma que uma porção do néfron, chamada túbulo distal, vai estar localizada entre a arteríola aferente e a arteríola eferente, certo? Então, formando o que a gente chama de aparelho justaglomerular, tá? Então, essas células justaglomerulares vão ser as células que vão secretar renina, certo? O que faz com que essas células secretem renina, né? Quais são os estímulos para a secreção de renina? Então, assim, quando cai a pressão de perfusão, para cair a pressão de perfusão é porque a pressão arterial está caindo, certo? Então, o nosso esquema aqui está começando com uma queda da pressão arterial. Se diminui a pressão de perfusão, a gente já disse que diminui a pressão dos capilares glomerulares, a pressão hidrostática dos capilares glomerulares. E isso vai diminuir a filtração para dentro do sistema de túbulos. Ao mesmo tempo, a gente disse que essa diminuição da pressão de perfusão lá nos capilares peritubulares vai facilitar a absorção de substâncias, a reabsorção, né, a partir dos túbulos do néfron e manutenção do organismo. Então, quando a perfusão de vocês cai, pessoal, como a gente falou antes, vocês estão filtrando menos e reabsorvendo mais. E isso vai fazer com que esse líquido que percorre todos os túbulos do néfron chegue lá no túbulo distal com uma concentração mais baixa de cloreto de sódio, certo? Porque como eu estou filtrando menos, né, o fluxo de filtrado ele é mais lento ao longo dos túbulos do néfron, ele fica muito mais tempo em contato com as paredes desses túbulos, favorecendo a absorção de várias substâncias, entre elas cloreto de sódio. E vai chegar aqui, então, lá no túbulo distal, um filtrado, um líquido intratubular com menos cloreto de sódio que o normal. Então, essa queda do cloreto de sódio é um dos fatores que estimula a secreção de renina, certo? E é decorrente da queda na pressão de perfusão. Outro fator que vai aumentar a secreção de renina é a estimulação simpática. Se vocês estão numa situação de hipotensão, vocês sabem que tem que ocorrer ativação simpática, porque o simpático vai ativar mecanismos compensatórios. Então, a gente falou de mecanismos de curto prazo, né, de estimulação do coração para aumentar o débito cardíaco, de vasoconstrição nas arteríolas para aumentar a resistência periférica, e também vai ocorrer estimulação simpática lá do aparelho justaglomerular, né, que é essa junção de arteríola aferente e eferente com o túbulo distal, certo?
Então, essa estimulação simpática também vai favorecer a secreção de renina. Muito bem, a gente disse que a renina era uma enzima e o substrato dela é uma proteína circulante no sangue chamada de angiotensinogênio, que é originária do fígado, certo? Então, normalmente a gente já tem angiotensinogênio circulando no plasma sanguíneo. Se a gente tiver também a renina vai converter o angiotensinogênio em angiotensina 1. E essa angiotensina 1 vai passar a circular no nosso organismo e quando ela chegar lá no sistema respiratório, ela vai ser convertida na sua forma biológica mais potente, que é a angiotensina 2, por uma enzima chamada enzima conversora de angiotensina, que é extremamente rica nos capilares pulmonares, certo? Por isso que a conversão da maior parte do angiotensinogênio 1 e 2 vai ocorrer lá nos capilares pulmonares. E agora, o que esse angiotensinogênio 2 vai fazer, tá? Então, ele vai interagir com receptores específicos presentes lá no córtex da glândula adrenal, estimulando a secreção de aldosterona. E a gente acabou de discutir que a aldosterona estimula a reabsorção de sódio e, portanto, também de água, certo? Simultaneamente a isso, a angiotensina ela vai ter outros fatores que vão poder corrigir ou contribuir para a correção dessa queda na pressão arterial. Então, ela vai estimular o mecanismo da sede. Então, além da gente perder menos sódio e água na urina, a gente ainda vai ingerir mais líquido, isso vai expandir o volume sanguíneo, e se a gente expande o volume sanguíneo por aumento de absorção e aumento de ingesta, a gente tende a aumentar a pressão arterial. Então, lembrem que a gente está começando de uma situação de hipotensão, certo? Então, agora, esses mecanismos aqui, eles estão expandindo o volume sanguíneo, portanto, facilitando a normalização dessa situação de hipotensão. Volta à normotensão. E, adicionalmente, a angiotensina 2 é um vasoconstritor bastante potente, certo? Então, ao mesmo tempo que ela está expandindo o volume sanguíneo, né, ela está aumentando também a resistência periférica. Por outro lado, em situações de hipertensão, né, o que vai acontecer é uma inibição da secreção de renina, certo? Então, esse sistema renina, angiotensina, aldosterona, ele se torna ativo em situações de hipotensão. E a função dele é corrigir situações de hipotensão. Nesse esquema aqui, então, eu vou colocar em evidência, mais uma vez, os efeitos da angiotensina 2, né? Então, como a gente falou no slide anterior, uma hipotensão, uma redução da pressão arterial, estimula a liberação de renina pelos rins, que vai atuar sobre o substrato dela, que é o angiotensinogênio, originando angiotensina 1, que lá nos capilares pulmonares vai gerar angiotensina 2, certo? O mecanismo de inativação dessa angiotensina 2 é através de uma enzima chamada angiotensinase. Mas a angiotensina ativa, né, a gente acabou de ver que estimula a retenção renal de água e sal, e estimula a vasoconstrição, certo? Essa vasoconstrição, ela vai ocorrer lá nas arteríolas renais. Então, imagine uma vasoconstrição na arteríola aferente do glomérulo. Então, se eu fizer vasoconstrição, eu vou diminuir o fluxo sanguíneo renal. E se eu estou diminuindo o fluxo sanguíneo renal, eu vou contribuir para uma diminuição da filtração.
Então, a redução da pressão arterial, por si só, ela já diminui a filtração glomerular, certo? E a constrição das arteríolas vai promover um ajuste adicional, né? Vai diminuir ainda mais o fluxo sanguíneo renal. Então, diminuindo o fluxo sanguíneo renal, a gente já sabe que aumenta a filtração e aumenta a reabsorção de fluidos, fazendo com que nessa situação de hipotensão, além de filtrar menos, por causa da queda da pressão arterial, eu vou reabsorver mais, certo? E a angiotensina está facilitando essa maior absorção ou reabsorção de substâncias do líquido intratubular para o sangue. Adicionalmente, como a gente já falou, né, a angiotensina 2 ela estimula a reabsorção de sódio, tá? No slide anterior, eu chamei a atenção para o fato de que a angiotensina ela era capaz de estimular a liberação de aldosterona pelo córtex da adrenal, né? Mas, além desse efeito indireto da angiotensina na reabsorção de sódio, indireto porque primeiro ela tem que estimular a secreção de aldosterona, e aí é a aldosterona que faz a reabsorção de água, né? A angiotensina, ela também age através de seus receptores diretamente sobre as células tubulares, também aumentando a reabsorção de sódio, certo? Embora o mecanismo mais potente, digamos assim, mais eficiente, seja esse mecanismo indireto, tá? Então, nesse slide, eu trago para vocês mais alguns detalhes dos efeitos da angiotensina 2 no organismo, tá? E a ação de algumas drogas antihipertensivas que vão agir regulando os níveis de angiotensina ou bloqueando os seus receptores. Então, a gente já falou que o sistema renina, angiotensina, aldosterona, ele vai se tornar ativo em situações de hipotensão, certo? E nessas situações, né, a angiotensina 2 vai ter uma série de efeitos que vão ajudar a normalizar a pressão. Então, a gente já falou da retenção renal de sódio e que secundariamente vai promover uma reabsorção de água, né? Então, a angiotensina 2, ela estimula a secreção da aldosterona, que vai estimular a reabsorção de sódio pelos túbulos renais, mas ela também vai ter um efeito direto em células tubulares, né, estimulando a reabsorção de sódio, tá? Mas fora, então, a expansão do volume sanguíneo induzido por esses mecanismos, né, a gente viu que a angiotensina, ela promove vasoconstrição. Então, essa vasoconstrição pode ser de dois tipos. Ela pode atuar diretamente na musculatura lisa do vaso, através dos seus receptores, induzindo vasoconstrição e alterando o processo de reabsorção de substâncias, de filtrado glomerular, né? E a angiotensina, ela pode induzir vasoconstrição por uma via indireta. Esses receptores de angiotensina 2, eles estão localizados em terminações nervosas simpáticas. Então, quando a angiotensina interage com esses receptores, né, ela estimula essas terminações nervosas simpáticas a liberar uma maior quantidade de noradrenalina. Então, aumentando a eficiência do simpático sobre o sistema renal, certo? E por fim, né, a gente está vendo que a ativação desses receptores de angiotensina do subtipo 1, eles vão estimular a hiperplasia e a hipertrofia vascular, tá? Então,
Todos esses fatores aqui, eles vêm auxiliar, né, a regulação, a normalização, digamos assim, da pressão arterial, tá? Por isso que esse sistema renina-angiotensina é um alvo para drogas antipertensivas. Então, uma delas, né, de uso mais comum, tem como princípio de função inibir a enzima conversora de angiotensina, então são os fármacos inibidores da ECA, ECA em português, né? Enzima conversora de angiotensina, e bloqueando então essa enzima que a gente já disse que é mais abundante lá nos capilares peritubulares, eu vou produzir menos angiotensina. Se eu produzo menos angiotensina, eu não favoreço a retenção renal de água e sal. Porque o hipertenso, ele tem que eliminar água e sal, e não reter, certo? Por isso, o interesse em inibir a ação da ECA, tá? E existem fármacos também, né, que vão ser antagonistas dos receptores da angiotensina. Então, na verdade, eu vou ter a angiotensina circulando, mas a angiotensina não vai conseguir interagir adequadamente com seus receptores. E dessa forma, a gente também se opõe aos efeitos negativos da angiotensina numa situação de hipertensão, certo? Então, belo resumo do que a gente discutiu até aqui, né, a respeito do efeito do sal na regulação da pressão arterial. Então, a ingesta de sal vai favorecer a retenção de líquido pelo organismo, com aumento do volume extracelular e aumento, portanto, do volume sanguíneo, e a pressão arterial vai aumentar. No momento que ocorre um aumento da pressão arterial, existe uma diminuição na atividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? A gente nunca vai ter uma concentração zero desses fatores do organismo, né? A gente normalmente tem uma concentração basal de angiotensina 2 agindo no organismo. O que vai acontecer na hipertensão é justamente reduzir o nível de angiotensina 2 abaixo desse valor basal ou valor normal, né? Então, eu vou diminuir a retenção renal de água e sal, e isso vai fazer com que o meu volume extracelular possa voltar ao normal, porque eu vou ter mecanismos renais favorecendo um aumento da excreção, e eu estou cheio, né, a esse aumento de excreção, que seria a angiotensina, tá? De forma que a pressão arterial, ela retorna praticamente ao normal, mesmo com o aumento da ingesta de sal. Esse conjunto de gráficos, então, ele vai mostrar a importância do sistema renina-angiotensina na regulação diária da nossa pressão arterial, certo? Então, eu tenho aqui animais submetidos a diferentes dietas em termos de conteúdo de sódio. Então, o conteúdo de sódio variou de 5 miliequivalentes ao dia a 500 miliequivalentes ao dia, certo? E foi feita a análise dos níveis de pressão desses animais. Então, em verde, a gente tem o traçado dos animais controle, certo? E a gente observa que mesmo variando a concentração de sódio na dieta de 5 miliequivalentes por dia para 500 miliequivalentes por dia, a pressão arterial praticamente não muda, apenas apresenta uma pequena elevação de alguns milímetros de mercúrio, certo? Quando essa dieta com diferentes concentrações de sódio é associada à infusão de angiotensina, certo?
Então, o que eu observo? Eu observo que esses animais com infusão de angiotensina, eles vão ter aumento de pressão arterial, mesmo com concentrações mais baixas de sódio, e um aumento expressivo, significativo de vários milímetros de mercúrio, até 50 a 60 milímetros de mercúrio, com os níveis mais elevados de sódio, certo? Isso acontece por quê? Porque o animal está ingerindo mais sódio e a gente já sabe que o sistema renina-angiotensina estimula a retenção desse sódio e, portanto, retenção de água e expansão dos líquidos corporais. Então, vai aumentar o volume sanguíneo desse animal e ele vai ter um aumento significativo de pressão arterial a longo prazo, certo? Por outro lado, se a gente inibe a atividade da enzima conversora de angiotensina e impede a produção normal de angiotensina, a gente observa que à medida que a gente vai diminuindo a disponibilidade de sal na dieta, a gente tem uma queda significativa da pressão arterial, certo? De forma que nos níveis mais baixos de sódio na dieta, né? Esse animal com inibição da ECA, ele tem uma pressão de 70 milímetros de mercúrio, uma pressão arterial média, contra o grupo de animais controle. Então, esse grupo de animais controle é um grupo de animais íntegro, né? E que tem níveis basais de angiotensina circulando no organismo. Então, mostrando que esses níveis basais de angiotensina, eles são importantes para regular a nossa pressão arterial no dia a dia, né? E no momento em que eu faço a inibição da ECA e não tenho mais angiotensina circulando, né? Esses animais vão ter níveis pressóricos inferiores aos controles. Então, esse gráfico, né, ele ilustra que o sistema renina-angiotensina ele é extremamente importante e potente para a gente poder acomodar variações amplas na ingesta de sódio, gerando então alterações mínimas de pressão arterial em animais saudáveis. Então, para finalizar a discussão a respeito dos mecanismos reguladores da pressão arterial, né, eu trago essa figura aqui que procura mostrar os vários mecanismos que existem para manter os níveis pressóricos dentro da normalidade, certo? Então, esse gráfico, ele tenta comparar esses mecanismos numa escala temporal para mostrar a velocidade de ação desses mecanismos e o ganho de feedback, ou seja, a eficiência desses diferentes fatores capazes de regular a pressão arterial, certo? Então, aqui numa escala de segundos, a gente tem os mecanismos nervosos que vão ser ativados para regular a pressão arterial, o reflexo baroreceptor, que é o principal deles, é ativo durante o dia a dia. O reflexo quimiorreceptor, que a gente já disse que é ativada quando a gente tem quedas perigosas da pressão arterial, né? E a resposta isquêmica do sistema nervoso central, que é um reflexo que é capaz de gerar aumentos muito rápidos da pressão arterial quando os seus níveis pressóricos já estão colocando a vida em risco, certo? Então, em situações em que a gente tem quedas agudas e muito importantes da pressão arterial, esses três mecanismos podem cooperar, certo? Numa escala de minutos, né, a gente vai ter mecanismos envolvidos, então, no deslocamento de fluidos do tecido para o capilar ou vice-versa, né? Então, a gente viu que
em situações de hipotensão, por exemplo, né? Existe uma tendência a diminuir a pressão intracapilar, a pressão hidrostática intracapilar, e isso favorece, então, o deslocamento de fluido do tecido para dentro do capilar. Isso, então, vai aumentar o volume sanguíneo, né? Ajudar a aumentar o volume sanguíneo e ajudar a corrigir a pressão arterial, ao mesmo tempo em que numa hipertensão, esse fluido vai se mover do capilar para o tecido, ajudando a diminuir o volume sanguíneo, certo? Mas vocês vejam que o ganho de feedback desse mecanismo aqui, que envolve o fluxo transcapilar de fluidos, ele é bem inferior, né, ao ganho, à eficiência desses reflexos nervosos, certo? Depois, numa escala de horas, vão entrar em ação mecanismos envolvendo hormônios, como, por exemplo, a aldosterona, né? E o mecanismo renal, então, de regulação do volume dos líquidos corporais, que é essa linha vermelha, certo? Então, e de longe a gente percebe que a regulação renal de volume, ela tem a eficiência mais elevada. Na realidade, ela tem o que a gente chama de ganho infinito, né? O sistema renal é extremamente eficiente para corrigir a pressão arterial, mesmo em situações onde ela tenha sofrido modificações significativas, certo? Então, a pergunta aqui é a seguinte, né? Por que evoluíram tantos mecanismos de regulação da pressão arterial? Por que a pressão arterial é tão importante para o organismo, né? Porque se não fosse tão importante, a gente não teria todos esses mecanismos, certo? Então, uma pressão arterial adequada, ela vai ser importante para irrigar os tecidos de acordo com as nossas necessidades, certo? Se eu tenho hipotensão, eu tenho uma situação onde a irrigação tecidual pode cair. Então, a hipotensão, ela pode gerar, por exemplo, tontura ou desmaio, porque o fluxo sanguíneo para o sistema nervoso central não está adequado. Né? Então, a tontura e o desmaio são sintomas, né, de uma hipotensão. Por outro lado, a hipertensão também é extremamente perigosa, tá? Porque a hipertensão, ela vai acabar lesando vários órgãos e sistemas. Existem basicamente dois grandes grupos de hipertensão, né? A hipertensão que a gente chama de primária ou essencial, e que vocês podem ver aqui, que é responsável pela maior parte das hipertensões, né? E o fato dela ser primária ou essencial significa que a gente não consegue identificar o fator que gerou essa hipertensão, certo? A gente sabe que a hipertensão primária, ela é multifatorial, por isso que é muito difícil identificar o fator que disparou essa hipertensão, fez a pressão arterial subir e se manter elevada, né? Mas a gente já sabe que dentre esses fatores multifatoriais estão os fatores genéticos e estilo de vida. Então, esses dois fatores aqui, eles são os principais responsáveis ou responsáveis pela maior parte das hipertensões primárias, certo? Já quando a gente fala de hipertensão secundária, né, a gente diz que ela é secundária porque ela depende da alteração em órgãos e sistemas específicos. Então, agora a gente já consegue identificar uma causa, né? Então, alterações em vários órgãos e sistemas podem estar envolvidos, entre eles disfunções renais, então
se o sistema renal não funciona adequadamente, ele não vai conseguir regular a pressão arterial, né? E isso pode gerar hipertensão, assim como a secreção exagerada de alguns hormônios, como é o caso da aldosterona, né? Então, o excesso de aldosterona circulante vai aumentar a reabsorção de sódio, favorecer a reabsorção de água, fazer a expansão do volume sanguíneo e gerar essa hipertensão, certo? Então, vocês têm nessa tabela, né, a classificação em relação aos níveis da pressão arterial sistólica e diastólica dos diferentes estágios da hipertensão, certo? Então, essa tabela, né, ela vem sofrendo modificações contínuas ao longo do tempo, né? Então, essa é uma tabela de 2016, tá? Onde é considerada normal a pressão arterial sistólica menor ou igual a 120 e a diastólica menor ou igual a 80, né? Pressões sistólicas entre 121 e 139 e diastólicas entre 81 e 89 já são consideradas pré-hipertensão. E a partir daí, níveis pressóricos crescentes, então, vão ser classificados em estágios de hipertensão. Então, o estágio 1, 2 e 3, né, com níveis crescentes tanto de pressão arterial sistólica quanto de pressão arterial diastólica, tá? Então, esses valores aqui, eles são referentes a adultos com mais de 18 anos, certo? Porque a gente sabe que na infância, né, os níveis pressóricos e até na adolescência, os níveis pressóricos podem ser diferentes do adulto. Então, dentre os fatores de risco, né, para o desenvolvimento da hipertensão, a gente pode citar a obesidade, né, distúrbios metabólicos como resistência à insulina, o consumo de álcool, consumo de excesso de sal, o envelhecimento, o estilo de vida sedentário e o estresse, certo? Então, esses múltiplos fatores de risco, eles vão predispor à hipertensão, e a hipertensão, por sua vez, como é uma situação que submete vários órgãos e tecidos à sobrecarga, né, vai gerar vários tipos diferentes de disfunções. Então, lá no coração, por exemplo, pode predispor à insuficiência, infarto do miocárdio, por exemplo, né? Lá no sistema renal pode acabar alterando e comprometendo a própria função do sistema renal. No sistema nervoso central pode predispor a acidentes vasculares encefálicos. Enfim, né? A hipertensão é uma disfunção, né, que deve ser controlada, tá? Então, existem vários tipos de fármacos com diferentes mecanismos de ação para fazer esse tratamento e a regulação dos níveis pressóricos, né? Mas é importante também controlar para esses fatores de risco e tentar evitar eles o máximo possível, né? Por isso que dentro do tratamento da hipertensão, tá, por exemplo, a perda de peso e a atividade física, a tentativa de reduzir o estresse e assim por diante. Então, a gente sabe que existe uma susceptibilidade genética à hipertensão, assim como existem vários fatores ambientais e de estilo de vida, né, que vão interagir com essa suscetibilidade genética, tá? Então, dessa interação, né, entre fatores genéticos e ambientais, a gente vai ter indivíduos com fenótipos bastante distintos, certo? E esse gráfico aqui deixa muito clara a importância, né, de se ir adicionando a indivíduos com suscetibilidade genética fatores de risco ambientais, tá? Então, a gente tem aqui a pressão arterial, né?
e a distribuição da população. Então, se eu pegar uma população que tenha só uma suscetibilidade genética, né, mas não tenha nenhum fator de risco associado, eu vou ter essa primeira curva aqui, e essa população vai ter uma pressão arterial média, né, próxima a normal, 100 milímetros de mercúrio, certo? Então, a gente não vai ver, na média, essa população não vai ter uma alteração pressórica significativa. Embora a gente veja que essa distribuição normal aqui, ó, ela já está tendendo mais para a direita, tá? A área sombreada aqui significa indivíduos hipertensos, né? Então, a perna direita aqui desse gráfico é maior que a perna esquerda, certo? Agora, se a essa suscetibilidade genética a gente acrescentar um fator de risco, a gente já vai deslocalizar a média, vai deslocar a média pressórica para níveis mais elevados, certo? E se além de um fator a gente acrescentar dois, então além da obesidade, a obesidade e o álcool, a gente vai ter uma predisposição ainda maior para o desenvolvimento de hipertensão, certo? Então, na verdade, à medida que essa curva está se deslocando para a direita, né, está aumentando a quantidade de indivíduos que vão cair na faixa da hipertensão, ok? Então, o recado é: hipertensão é uma condição que merece muita atenção, né? Porque tem impactos bastante importantes no organismo.